Então vamos lá, gente. Agora, Primeira Guerra Mundial. O que nós temos que saber da Primeira Guerra Mundial? Ah, tem que saber o nome de cada batalha, o que aconteceu em cada batalha. Gente, normalmente isso não cai, tá? Então vamos focar no que cai na Primeira Guerra Mundial. O que você tem que saber? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918, tá? Quem estava vivendo nessa época não era chamada de Primeira Guerra Mundial, era chamada de Grande Guerra. Ganhou esse nome de Guerra Mundial posteriormente do fim da guerra. E por que teve esse nome de Guerra Mundial? Porque foi a primeira guerra em que todos os continentes, diretamente ou indiretamente, participaram da guerra. Então, tinha algum país da América, tinha algum país da Europa, tipo, o mundo inteiro participou, seja diretamente ou indiretamente. Essa guerra matou cerca de 18 milhões de mortos. Teve 18 milhões de mortos, quer dizer. E o conflito durou 4 anos. E o que você tem que ressaltar nesse conflito? O que você tem que saber nesse conflito? O conflito da Primeira Guerra Mundial teve um avanço tecnológico gigantesco. Gigantesco. No começo da guerra, eles usavam muito cavalo, espada. Se você for olhar para o final da guerra, eles já estavam usando tanque. Aí o cavalo já não estava sendo mais, tendo muita serventia, estava usando arma. O cavalo agora servia só mais para carregar feridos e mortos. Então você tem que ver que ao longo da Guerra Mundial, os avanços tecnológicos foi tão grande, que no começo usava um cavalo e no final está usando tanque de guerra. Então, para você ver o tamanho da diferença tecnológica que teve. Então, você tem que saber que a Primeira Guerra Mundial teve um avanço tecnológico gigantesco. Basicamente, é isso que você tem que saber. Outra questão que pode cair na sua provinha. Você tem que saber que a Primeira Guerra Mundial representou a ruptura do mundo clássico, do mundo estético, para o mundo moderno, contemporâneo, que tem mais praticidade. Por que estou falando isso? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, teve um período em que os países europeus estavam vivendo em paz, eles não guerreavam, estavam vivendo uma relativa paz na Europa. Isso se chamava de Belle Époque. O ano você não precisa saber, mas caso você queira, está aí. Durou de 1871 até 1914, porque a guerra começou em 1914. Bom, quais são os motivos principais que ocorreram a Primeira Guerra Mundial? Imperialismo, então você já tem que ter visto a aula sobre imperialismo para saber o que é imperialismo. Foi imperialismo porque os países queriam cada vez mais disputar o mercado consumidor, queria cada vez mais vender suas mercadorias. Nacionalismo, que aí entra muito o que a Alemanha, né? O pan-germanismo, que também entra o que é a Alemanha, e o pan-eslavismo, que são os países eslavos contra o Império Austro-Húngaro. Eu só vou explicar esse pan-eslavismo porque muita gente não sabe. O pan-eslavismo tinha o Império Austro-Húngaro e tinha os países eslavos, que é como se fossem as colônias desse Império Austro-Húngaro. Esses países eslavos sabiam que um país eslavo sozinho contra o Império Austro-Húngaro não ia aguentar, ia perder. Mas só que juntos, vários países eslavos juntos, eles poderiam sim vencer o Império Austro-Húngaro. Então isso é o pan-eslavismo, tá bom? Mas tudo começou no conflito entre a França e a Alemanha. Você tem que saber que a Alemanha foi a última a se industrializar. Então, a Inglaterra, a França, os outros países europeus já estavam ali com o seu mercado consumidor, já tinham ali cada um com o seu território da África. Você tem que lembrar que eles pegaram a África para explorar os seus recursos naturais e vender depois a sua, a sua mercadoria para a África a preços gigantescos, caros.
que entra no imperialismo. A Alemanha, por ter sido a última a se industrializar, ela queria também fazer. Ela foi menos beneficiada, digamos assim, do que os outros países que já estavam industrializados antes dela. E a Alemanha simplesmente não gostou. A Alemanha queria mais mercado consumidor, queria participar mais do imperialismo, e ela também queria um território para ter aonde pegar matéria-prima. Aí que entra o primeiro conflito. Tem que saber que a França e a Alemanha era tretada com todo mundo, né? Mas principalmente aqui eu quero ressaltar a Alemanha e França, e depois a Alemanha e Inglaterra. A Alemanha era tretada com a França por causa da Alsácia e Lorena. A Alemanha, para se formar, ela tomou o território da França, que é Alsácia-Lorena. A França, então, já estava o quê? Pistola com a Alemanha. Falando, mano, a Alemanha é folgada, velho. A Alemanha mal chegou e já quer sentar na janelinha. A Alemanha já chega roubando meu território, pegando matéria-prima, querendo participar mais do imperialismo, querendo mais mercado consumidor. Mas se a Alemanha pega mais mercado consumidor, é menos para nós. Então a França aí já era tretada com a Alemanha, porque a Alemanha principalmente roubou o território dela, que é o Alsácia-Lorena. Mas a Inglaterra também era tretada com a Alemanha. Por quê? Porque você tem que lembrar que a Alemanha, a Inglaterra nessa época, era, foi a primeira a fazer a primeira revolução industrial. Então a Alemanha aí era a mais top da época. Só que a Alemanha viu uma Alemanha muito forte, crescendo. Uma Alemanha essa gananciosa a ponto de querer cada vez mais mercado consumidor. A Inglaterra ficou assustada, falou: Meu Deus, a Alemanha mal chegou e já está querendo dominar tudo. Ela já quer muito mercado consumidor. Mas a Alemanha querendo muito mercado consumidor, querendo participar muito do imperialismo, isso diminui a da Inglaterra. Porque pensa, vamos supor, tem 20 países. A Alemanha tem 2. A Inglaterra tem 10. Se a Alemanha quer mais, ela vai ter que tomar de alguém. Isso ia acabar perdendo o poder da Inglaterra. Então a Inglaterra aí já era tretada com a Alemanha por causa de uma briga capitalista. Tem que lembrar que quem era mais industrial era uma briga de quem ia mandar ali no mundo, quem era mais industrial ali naquela época. Então você tem que colocar na mente que a Alemanha chegou derrubando tudo. A Alemanha se industrializou chutando a porta de todo mundo. Roubou o território da França, já arrumou treta com a Inglaterra para ver quem era mais industrial, querendo roubar o mercado consumidor. A Alemanha já chegou derrubando tudo. A Alemanha falou: tô nem aí quem é vocês, tô nem aí. Eu quero participar cada vez mais desse imperialismo, querendo vocês ou não, vou meter o pé na porta. Beleza. Mas só que tudo tem um estopim. Tudo tem um estopim. Ah, você tem que lembrar que a Alemanha era amiga de quem ali? Do Império Austro-Húngaro. Do Império Austro-Húngaro. E a Alemanha também era tretada ali com a Rússia, porque eles não tinham. Não era muito uma briga ali capitalista. Era mais uma briga sobre que a Alemanha ia atrapalhar os planos da Rússia. Só que isso não cai, então nem vou explicar sobre isso. Beleza, o que você tem que saber? O estopim. O estopim foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro. Alguém matou o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Alguém matou. Esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas só que você não pode falar que foi só por causa disso que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Você tem que lembrar que a Alemanha já estava tretando com todo mundo antes. Esse foi tipo a última gota, entendeu? Já tinha muita coisa antes disso. Esse foi apenas o estopim. Então, esse arquiduque foi morto. Tem que lembrar que os povos eslavos queriam sair desse Império Austro-Húngaro, estavam revoltados, beleza, matou esse arquiduque, que era o herdeiro.
Só que aí a Sérvia comprou uma briga, né? Por quê? Porque matou o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro falou assim, ó, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Vou te arrebentar, Sérvia. Vou te arrebentar. Beleza. Mas só que quem era amiga da Sérvia? A Rússia. A Rússia falou assim, Império Austro-Húngaro, cala a boca, cala a boca. Eu vou te arrebentar, Império Austro-Húngaro. Então a Rússia comprou a briga da Sérvia. Só que a Alemanha comprou a briga do Império Austro-Húngaro. A Alemanha falou assim, você é louco, Rússia, você é louco. Se você entrar, eu também entro. Aí começou um país entrar daqui, outro país entrar dali, um país amigo do outro, e teve a Primeira Guerra Mundial. O que se tem que saber? Esse foi o estopim. Repito, esse foi o estopim. Não foi o principal motivo. O principal motivo da Primeira Guerra Mundial está aqui. Imperialismo. Então, você tem que ver aulas de imperialismo, que os países queriam cada vez mais as colônias na África, queria mercado consumidor, queria explorar. Era o imperialismo e o nacionalismo, tá bom? Aí começou a treta da Primeira Guerra Mundial. O que você tem que saber? As políticas de aliança. Então, tinha duas políticas de aliança, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem estava do lado da Tríplice Aliança? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Por que a Itália entrou para esse lado? A Itália entrou para esse lado porque a Itália também era recém-industrial. Então, ela tinha ideais igual ao da Alemanha. Tipo, ah, nossa, quem se industrializou antes tem preferência, a gente se industrializou agora, eles não estão dando prioridade para a gente. Então, a Itália também estava um pouco revoltada com isso e por isso que ela entrou para a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, você tem que saber os principais. Ó, você tem que saber, ó, desses três. A Inglaterra, França e Rússia. São esses três que participaram. Tá? É isso que você tem que saber. E posteriormente você tem que saber que a Itália vai trocar de lado, vai ser o famoso vira-casaco, tá? E por que a Itália vai mudar de lado posteriormente? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Pera, escrevi. Então deixa eu explicar mais para frente por que a Itália trocou de lado. Desdobramentos. Você tem que saber que tinha dois tipos de guerra: a guerra de movimentos e a guerra de trincheiras. Eu quero dar enfoque na guerra de trincheiras. A guerra de trincheira, gente, é tipo, vamos colocar aqui, ó. Desse lado aqui verde, tá? A Alemanha. Desse outro lado aqui azul, tá, sei lá, a França. Gente, os soldados alemãos ficam tudo aqui nas trincheiras, esperando que a França ataque ela. E a França fica esperando aqui nas trincheiras que a Alemanha ataque ela. E ninguém ataca o outro. Essas guerras de trincheiras pode cair até um texto para você sobre história, mas só que obviamente que a resposta vai estar no texto, tá? Mas eu vou contar para vocês lerem, se cair algum texto relacionado a isso, vocês já lerem pensando nisso. A guerra de trincheira, gente, era terrível por quê? Porque muitos soldados ficavam muito tempo ali naquela trincheira. E ele ficar muito tempo ali naquela trincheira é desgastante. Chovia, tipo, então muito soldado acabou morrendo por insalubridade nas trincheiras. Mas só que, repito, se cair qualquer coisa relacionada à guerra de trincheiras, à guerra de movimentos, eles provavelmente vai te dar um texto. E você vai ter que ler o texto e interpretar. Porque aí ele vai querer cobrar de você a interpretação do texto. Por quê? Porque é inviável ele querer que você saiba cada guerra, o nome de cada guerra, o que aconteceu em cada guerra. Tipo, não tem sentido. Então, foca muito nessa parte em relação a ler texto, interpretar e ler as alternativas com cuidado. Agora eu vou explicar por que a Itália passou para o outro lado. Ela virou casaca. Em 1915, a Inglaterra falou assim para a Itália:
Itália, troca de lado, fia. Eu te dou terra, tá? Eu te dou terra. Se você passar para o nosso lado, eu te dou terra. Mas sai desse lado aí. A Itália não é boba nem nada. A Itália falou: você vai me dar terra? Então tá bom, então eu tô saindo. Porque eu entrei para esse lado aqui só simplesmente porque eu também queria mais pedaços de terra, eu queria mais poder, eu queria participar mais do imperialismo. Se você vai me dar terra, eu passo para o lado de vocês. Então por isso que a Itália virou a casaca. Mas em 1917, a Rússia sai da guerra. A Rússia queria fazer a revolução deles. E a Rússia estava sofrendo muito com a guerra. Porque era a Rússia e a Alemanha brigando ali constantemente. Constantemente. Então a Rússia estava sendo muito prejudicada nessa guerra por uma guerra que nem era dela. E eles queriam fazer a revolução deles. Então o que que fez? A Rússia, para fazer a revolução deles, entra em acordo com a Alemanha. Falou: Alemanha, eu não te ataco, você não me ataca, tá bom? Estou saindo da guerra. E em 1917, a Rússia sai da guerra. Mas, gente, você tem que entender que já está indo para 4 anos de guerra. Para 4 anos de guerra. E quem estava financiando a guerra? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam financiando muito essa guerra. Principalmente o quê? Da Inglaterra. Então, a Inglaterra comprava armas dos Estados Unidos estava dando armas para a Inglaterra, para todo mundo. Mas, é aquele famoso, né? Estados Unidos, me dá arma e depois que a guerra acabar, eu dou um jeito de pagar você. É o famoso boletão, é o famoso carnê, né? Eu pago você parcelado, mas eu preciso vencer essa guerra aqui. Manda a arma aí e eu vou pagando você depois que a guerra acabar. Só que os Estados Unidos pensou o seguinte: meu, se a Inglaterra perde essa guerra, quem que vai pagar a gente? Vai ferrar. Não vai ter como eles pagarem eu. Não vai ter como eles me pagarem, quer dizer. Então, os Estados Unidos, com medo de não receber, porque pensa, um país derrotado, foi derrotado, ele vai estar destruído. Ele vai querer se reerguer para depois, futuramente, talvez pagar. Tá bom? Então, os Estados Unidos falou: não vai dar, não vai dar, eu vou receber calote. Então, os Estados Unidos, com medo de receber calote, ele entra para acabar com a guerra de uma vez. Então, os Estados Unidos entra para quebrar tudo. E é óbvio que os Estados Unidos entra para acabar com tudo. Porque você pensa, os outros países já estavam desgastados de basicamente 4 anos de guerra. Os Estados Unidos entra novo, com fôlego. Então, os Estados Unidos entra com seu exército fortemente. Os outros países já estavam desgastados com a guerra. Então, os Estados Unidos entra para acabar com a guerra. E ele foi, sim, um fator muito importante para acabar de vez com a guerra. Para acabar basicamente de vez com a guerra e colocar um fim nisso e, de repente, aí conseguir receber o dinheiro dele, que ele acabou financiando essa guerra. Mais, quem perde não fica por isso mesmo. Então, após a Primeira Guerra Mundial, após o fim, eles têm que culpar alguém, né? De quem foi a culpa dessa guerra? A gente vai culpar quem? Culparam a Alemanha. Por isso fizeram o Tratado de Versalhes, que os vitoriosos impõem regras para os perdedores. A Alemanha é considerada culpada da guerra. Como ela é considerada a única culpada da guerra, basicamente, ela sofre muito com isso. Então, ela perde territórios, as colônias que ela tinha na África, lembra do imperialismo? Ela perde. A Alemanha também tem que pagar indenizações para o país vitorioso. Então, ela tem, além dela estar destruída, perder território, perder colônia, ela ainda tem que dar dinheiro para os países que ganhou dela. E ela tem que reduzir o exército dela a 100 mil soldados. Então, ela não pode ter um exército grande mais. Tá? Mas só que isso traz um sentimento no alemão. Isso traz um sentimento no alemão. Traz um sentimento de revanchismo.
É como se os países vitoriosos tivessem querendo envergonhar, humilhar a Alemanha. E quem é humilhado não gosta de ser humilhado. A Alemanha fica pistola, porque ela pensa assim, se não tem vencedores, falar, essa guerra não vai ter vencedores, porque só a Alemanha se lascou. Por que só ela se lascou? Isso traz um sentimento de revanchismo, de humilhação. Os países vitoriosos querem humilhar a Alemanha. A Alemanha se considera humilhada. E esse vai ser um dos principais motivos de ter a Segunda Guerra Mundial. Tá? É importante dizer que nessa época também criaram a Liga das Nações para promover a paz mundial, mas, obviamente, então não deu certo, né? Então, esse foi o resumo, gente, da Primeira Guerra Mundial e do pós-Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Tem que saber, tá? Antes de ir para a Segunda Guerra Mundial. Tem que saber. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Continue estudando, não desistam. Estudem cada vez mais nessa reta final e vai dar certo. Tchau, gente. Beijo e até mais.